Boa noite a todos. É com imensa satisfação, em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Pedro Gonçalves, que estamos iniciando mais uma atividade, como sempre o fazemos nesse dia. Hoje nós vamos ter a palestra com a Samira sobre o mundo de regeneração e o despertar da consciência. Mas antes de nós passarmos a palavra a ela, para que faça esta apresentação, eu solicito a todos que, a partir desse momento, mentalizemos Jesus, envolvendo principalmente o nosso amado Rio Grande do Sul, que se encontra ainda em situação bastante precária, uma situação ainda bastante triste, pois, como sabemos, praticamente todo o nosso amado estado foi atingido através das chuvas incessantes e persistentes que tivemos. E agora, com o baixar das águas, as pessoas tentam retornar a seus lares, aqueles que ainda os têm, para reconstruírem suas vidas. Possa, Senhor, através dos benfeitores amigos, envolver todos os recantos do Rio Grande do Sul, amparando, fortificando, para que, através da solidariedade, da fraternidade, cada vez maior, Senhor, todos juntos possamos reerguer o nosso amado Estado. E que possamos também, na noite de hoje, abranger a todos os necessitados do corpo e da alma, para que recebam as benesses, os fortalecimentos que necessitam. Com esse sentimento, mais uma vez, Senhor, te agradecemos e rogamos. Sê conosco, neste instante e sempre. Que assim seja. Então, hoje, nós temos a palestra da Samira, como eu falei no início, que vai abordar esse tema tão importante, que é o mundo de regeneração e o despertar da consciência. Então, Samira, a palavra é sua. Boa noite a todos. Sempre é uma alegria quando nós temos que preparar um assunto para apresentar aqueles que frequentam o nosso Centro Espírita Allan Kardec de maneira virtual, mas que, com os corações unidos, nós nos fortalecemos como se estivéssemos presencialmente juntos. Que a paz do Mestre possa nos envolver nesta noite. O tema que nós escolhemos para apresentar hoje é o mundo de regeneração e o despertar da consciência. Todos nós estamos sentindo essa situação atual de uma transição planetária. E Kardec nos diz: de mundo de expiação, a Terra se mudará um dia em mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa, em vez de ser uma punição. Quando nós pensamos nesse mundo ditoso, é essa Terra regenerada que, comparada à Terra atual, será um mundo feliz. Então, nós retiramos o comentário da parábola dos trabalhadores da última hora, que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. E nós trouxemos alguns dados para apresentação. Nessa parábola, registrada por Mateus, está ali inserido o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã bem cedo, a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou.
Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Nós vamos focar a nossa conversa aqui justamente sobre esse tema. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Por que será que Jesus disse isso? Será que nós somos escolhidos no sentido de Deus escolhe alguns dos seus? Ou será que nós nos preparamos, nos capacitamos para trabalharmos na seara do Mestre, na vinha do Mestre, quando assim ele nos solicitar? E é exatamente isso que está proposto na conversa de hoje. Como nós estamos nos preparando para trabalharmos na vinha do Senhor? Como nós estamos nos capacitando para essas coisas que dizem respeito ao espírito imortal que somos, ou estamos negligenciando essas situações? Então, nós trouxemos essa explicação do próprio capítulo 20, onde um espírito Constantino traz uma explicação em Bordeaux, em 1863. E ele diz o seguinte: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Quando Constantino nos fala sobre isso, ele quer explicar que nós, como obreiros dessa última hora do período da transição planetária, temos que estar capacitados, temos que estar conscientes, alertas, despertos, para que quando formos convocados para trabalhar na vinha, estejamos prontos, e não que sejamos retardatários pela preguiça ou pela má vontade. Que sim, que sejamos nós conscientes, despertos da nossa realidade espiritual, que aqui estamos de passagem, mas que, em sabedores que retornaremos, precisamos trabalhar aqui para recebermos o nosso quinhão, como fora pago aos trabalhadores que se apresentaram na vinha do Senhor. Então, nós todos estamos vivendo essa grande transição planetária. Sentimos isso na pele, estamos todos sendo conclamados a trabalharmos para a implantação dessa terra regenerada. E é isso que essa proposta dos trabalhadores da última hora, essa parábola, nos chama a atenção. Nestes tempos apocalípticos e decisivos, a humanidade clama por paz e justiça. Quantos de nós estamos vendo o mal no seu mais alto teor, na inversão dos valores? Como nós já nos percebemos dessas ações no mal? Por quê? Porque já não conseguimos mais conviver com tanta maldade. Por isso que nós entendemos de nos prepararmos, de estarmos perseverantes, estarmos focados nos valores morais do Cristo, na própria mensagem
do Evangelho para permanecermos firmes e fortes, capacitados para, quando chamados, estaremos então prontos para o retorno à casa do Pai. Kardec indaga aos benfeitores no Livro dos Espíritos, na questão 784, fazendo uma observação. A perversidade do homem é muito grande. Não pareceria que isto é um retrocesso em vez de um avanço, pelo menos do ponto de vista moral? Quantas e quantas vezes nós ouvimos assim as pessoas dizendo: mas a humanidade não tem mais jeito, Deus errou nessa proposta da humanidade. Quantas pessoas nós ouvimos? Eu prefiro conviver com animais do que com seres humanos. E Kardec já justamente faz esse questionamento para que nós obtenhamos a compreensão deste avanço do mal. E os benfeitores respondem: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que há um avanço, pois que o homem compreende melhor o que é o mal e a cada dia corrige os seus abusos. Todos nós que já não suportamos conviver com injustiças, com maldade, com violência, com agressividade, já conseguimos visualizar, compreender o que é o mal. E os benfeitores ainda continuam. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E é isso que nos parece que nesse período de transição planetária, nós estamos tendo essa necessidade. É o excesso do mal que precisa sensibilizar a grande maioria dos espíritos encarnados aqui, para que haja, então, a destituição deste mal na Terra e para que se iniciem as reformas. Então, a Terra, ela vai progredir justamente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que estamos ao redor. Nós encarnados sobre a Terra e os desencarnados que estão ao redor da Terra, como necessitados ainda de aqui estarem. E este mundo de regeneração já é previsto ainda na época de Kardec. Nós vamos ver na Revista Espírita de 1866, Kardec traz um artigo chamado Os Tempos São Chegados. E ele diz: os tempos marcados por Deus são chegados, dizemos de todos os lados, e em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Nós nunca tivemos tanta convulsão de todos os aspectos na Terra. Convulsão na evolução da tecnologia, convulsão no aumento do trabalho no bem, convulsão da própria Terra, dando seus estertores, como os vulcões, os terremotos, e assim sucessivamente. Então, nós podemos justamente entender que estamos, como as pessoas às vezes se dirigem, no olho do furacão, isto é, no meio da transição. Eu já entendo que nós estamos no tempo final dessa transição, porque a maioria de nós já não suporta conviver com o mal que ainda impera na Terra. E Santo Agostinho, no capítulo 3, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer: e o progresso é uma lei, é uma das leis da natureza, é uma das leis divinas.
A Terra existiu material e moralmente num estado inferior àquele que se encontra atualmente, e alcançará um grau mais elevado neste duplo aspecto. Já atingiu um dos seus períodos de transformação, em que o mundo das expiações se tornará um mundo regenerativo. Então os homens serão felizes na terra, porque ali reinará a lei de Deus. Então, Santo Agostinho já nos traz essa compreensão da evolução da própria terra por evolução moral do espírito que habita esse plano terrestre. Nós temos aqui a Terra exatamente como uma escola, como um hospital, como uma oficina, e nós necessitamos ainda disso. O que eu estou fazendo? Ainda habitamos um planeta de provas e expiações, mas nós justamente precisamos nos concentrarmos de que, se aqui Se eu não avisa, depois não estamos, posso entrar, porque eles já cerram o grupo. estamos justamente para nos melhorarmos. E o próprio Emmanuel nos traz essa orientação. A Terra, desculpem aqui o I, a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Nós vemos essa afirmação de Emmanuel no livro do Chico, Plantão de Respostas, que foi um condensado daquele pinga-fogo de 71, e foi, então, compiladas todas as respostas de Emmanuel neste livro, que é editado em 1995. E aqui Emmanuel é categórico, dizendo que por volta de 2057, a Terra já iniciaria a sua regeneração. Então, vemos que temos pouco tempo, por isso que eu digo que nós estamos na fase final da transição planetária. E este progresso que nós devemos alcançar, ele ainda está sendo obstruído. E o próprio Kardec pergunta qual é o maior obstáculo para que nós possamos atingir este progresso e tornarmos-nos uma terra regenerada. E os benfeitores respondem: o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos para o progresso moral, porque sempre há o avanço do progresso intelectual. Sempre nós avançamos e nunca avançamos tanto quanto no século XX e agora no século XXI, no nosso aspecto intelectual. Porém, precisamos de evoluir ainda mais para o progresso moral. Porém, nós ainda trazemos essas chagas do orgulho e do egoísmo. E Kardec, então, pergunta qual a maneira de destruir o egoísmo, já que ele faz parte, junto com o orgulho, da obstrução para esse progresso que todos queremos. E Fénelon responde: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de destruir é o egoísmo, porque está relacionado com a influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo de sua origem, não conseguiu libertar-se. É claro que nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, que é a nossa destinação divina. Então, a matéria ainda traz muita influência sobre nós, e por isso que alimenta essa chaga do egoísmo. E os benfeitores concluem: quando o princípio da caridade e da fraternidade for a base das instituições sociais, das relações jurídicas entre os povos, bem como entre os homens,
O homem pensará menos em si mesmo quando perceber que outros pensaram nele. Então, quando nós tivermos exatamente esses aspectos da caridade, da fraternidade e da solidariedade permeando toda a sociedade, nós aí atingiremos esse progresso moral tão defasado diante do nosso progresso intelectual, mas que estamos a caminho, porque todos nós sabemos que aquela lei que eu falei anteriormente, a lei do progresso, é uma lei que leva de roldão a gente querendo ou não, porque é uma lei divina. Está determinado que tudo na natureza progride. E nós também iremos progredir. E por isso que é necessário que essa transição planetária se faça para que aqui na sociedade terrena seja apenas permeada pela caridade, pela fraternidade e pela solidariedade as relações humanas. Então, essa transformação do planeta que todos nós vemos é justamente esse chacoalhar da nossa casa terráquea, terrena, da nossa escola, da nossa oficina, do nosso hospital, para que nós nos mantenhamos firmes. Por quê? Porque a Terra vai passar, a Terra ainda de provas e expiações, onde nós trazemos as escolhas equivocadas de outras vidas, quando nós fizemos opções menos nobres, ou aqueles que ainda aqui estamos, porque precisamos ampliar as nossas virtudes, a Terra irá passar justamente de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. Então, a característica dos mundos regeneradores, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, nos dá que esses mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. Não é ainda um mundo feliz, mas como os próprios benfeitores nos dizem, se comparado à Terra, terá muita felicidade. Os mundos regeneradores, como a Terra regenerada, é o próximo passo para que possamos obter. E a reconstrução da sociedade sobre aqueles novos valores. Como hoje nós vimos que os valores estão bem deturpados, estes novos valores nada mais são do que os valores morais já trazidos pelo Cristo. Porque hoje nós vemos tanta deturpação sobre o que é certo, sobre o que é errado. Parece que as pessoas estão confusas sobre isso. E por isso que aqui fala que nos mundos regeneradores ocorrerá a reconstrução da sociedade. Isto é, uma vez que ela já tinha esses valores morais do Cristo e foram deturpados. E, por último, nos mundos regeneradores, imaginem, na Terra regenerada não haverá predomínio do mal, como hoje nós vemos no nosso ambiente. Ainda não haverá o predomínio do bem, mas só não havendo predomínio do mal, essas forças que serão feitas para a manutenção do bem vencerão na proposta dos habitantes do mundo regenerado. Então, Kardec, em A Gênese, nos diz: para que os homens sejam felizes na Terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Por isso que nós vamos ver o expatriamento de
tantos espíritos, aqueles que ainda perturbam a paz, aqueles que não têm mais vinculação para um mundo onde não haverá predomínio do mal, esses espíritos terão que expiar em mundos inferiores. Então, não é o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se esboroa. O que está sendo retirado é justamente aqueles espíritos que não são mais compatíveis com uma terra onde se propõe os espíritos que aqui habitarão a trabalhar no bem. Dessa maneira, nós vemos que os espíritos rebeldes terão que ir para mundos inferiores. Eles poderão habitar mundos de provas e expiações ou mundos primitivos, porque levando consigo toda essa tecnologia conseguida até esta época, eles poderão fazer ajudar na evolução daqueles mundos também. E Kardec, na Revista Espírita de outubro de 66, nos traz essa mensagem. A exclusão definitiva será apenas para os espíritos fundamentalmente rebeldes, aqueles a quem o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornam surdos à voz do bem e da razão. É claro que aqueles espíritos que praticam o mal, mas por coerção, por indução, eles terão a possibilidade ainda de retornarem, às vezes com maior sofrimento, mas poderão retornar. Então haverá uma nova geração, que Kardec nos diz, essa geração será composta não apenas por espíritos eminentemente superiores, mas também por aqueles que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e são capazes de apoiar o movimento regenerativo. Então, nós já estamos vendo espíritos que vão reencarnando, e o próprio Kardec, na revista, na Gênese, no capítulo 18, ele vai nos dizer que hoje nós já podemos sentir as duas gerações, aquela que parte ainda carregando os seus atos equivocados, com aquela que chega voltada ao bem. Quando nós vemos essa relação dos espíritos rebeldes que serão retirados diante da lei do progresso, nós trazemos aqui as explicações que estão inseridas na Bíblia. Em Mateus, ele registra: assim será o fim do mundo, os anjos virão e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós sabemos que esse pranto e ranger de dentes é a reencarnação em mundos inferiores ao que se dará para a Terra. E no Apocalipse, no item 22, nós temos: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda, para que cada qual receba segundo as suas obras. Vejam como, quando nós trazemos para o dia de hoje, nós podemos identificar as pessoas que cometem injustiças, mesmo
nos dias de hoje, que nós vemos que sempre foram injustos e continuam injustos, sempre foram maus e continuam maus. Todos nós sabemos de que muita gente andou confiscando as doações para o povo gaúcho, outras pessoas fizeram saques em casas alagadas, outros também maltrataram pessoas que estavam nos abrigos. Estas palavras do Apocalipse são contundentes para que nós perseveremos no bem, porque aquele que é justo, justificado, permaneça. Aquele que é santo, continue santificado, porque assim haverá facilmente a distinção por aqueles ceifadores que levarão o joio e lançarão no fogo, e permitirão a reencarnação para os espíritos que permanecerem como trigo. Então, o planeta se despojará de todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberem aproveitar a dádiva do bem conquistado em numerosos milênios. Nós, hoje, somos resultado da evolução que tivemos como espíritos imortais e também pelo bem que trouxemos, aprendemos, conseguimos, amealhamos nessa jornada infinita que é a jornada da evolução do espírito. Porém, aqueles espíritos que não forem dignos de uma terra regenerada irão para outros planetas. E assim nós vemos que essas retiradas já estão sendo feitas há muito tempo, através dos tsunamis, dos vulcões, da pandemia, agora da guerra da Ucrânia, do terremoto da Turquia, da nossa enchente aqui no Rio Grande do Sul. Muitos espíritos estão sendo levados, e aqui cabe a explicação. Não são somente os espíritos maus, espíritos bons que concluíram a sua tarefa no mundo de provas e expiações também são retirados. Então, não podemos dizer que quem é retirado pelas tragédias coletivas são espíritos maus. Ao contrário, muitos, e nós conhecemos, são espíritos bons, mas que não tinham mais a necessidade de permanecer num planeta de provas e expiações. Então, a progressão dos mundos é conforme nós temos na mensagem de Santo Agostinho, nos diz: todos os seres da criação, sejam eles animados ou inanimados, estão sujeitos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo cresça e prospere. A destruição, mesmo que parece aos homens ser o fim das coisas, é apenas um meio de alcançar, através da transformação, um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada termina com a aniquilação. Santo Agostinho nos traz essa mensagem para que nós possamos compreender que aquele que desencarnou através dos flagelos destruidores também desencarnou para alcançar melhor essa perfeição do que ele nos diz agora. Então, a terra regenerada, conforme Emmanuel nos fala na Fonte Viva, ele nos diz: ninguém acredita que o mundo seja redimido sem almas redimidas. O mestre, para ampliar a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos para realizá-lo e intensificá-lo. Vejam bem aonde nós nos colocamos como os espíritos chamados trabalhadores de última hora.
iniciou o mestre o apostolado, buscando a ajuda de Pedro e André, formando posteriormente uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. Hoje, o mestre busca nós. Nós somos os encarnados. Nós fazemos parte do seu exército, da sua seara, da sua vinha. Nós somos aqueles que vamos atacar o serviço da regeneração planetária. Por isso que nós precisamos estar cientes disso e não reclamarmos. E para isso eu trouxe uma mensagem de Dr. Bezerra, ditada no dia 26 de agosto de 2010. E ele diz assim: espíritas, assumiste um compromisso antes do berço. Firmastes no além um documento de responsabilidade para proclamar o reino de Deus na terra, no momento das grandes aflições. Pedistes o testemunho e o sofrimento para respaldarem a qualidade da vossa tarefa. Não recalcitres, pois, ante o espinho do testemunho. Permaneceis solidários para que não experimenteis solidão. Então, aqui, Dr. Bezerra está nos chamando, nós, espíritos espíritas, para este compromisso. Às vezes eu digo, brincando, eu duvido que eu tenha escolhido vir nesta época, eu duvido que eu tenha escolhido vir justamente nesta fase de valores tão complicados, de tanta injustiça. E aqui, para aqueles que, como eu, duvidam, nós assumimos esse compromisso antes da reencarnação. E nós pedimos também o testemunho e o sofrimento para que nós fôssemos fortalecidos diante desta tarefa. E assim, todos nós precisamos despertar. Precisamos estar conectados. E muitas pessoas nos dizem, nossa, mas o que é esse despertar da consciência? E nós vamos buscar, então, nessa análise deste grande filósofo estudioso, George Ivanovich Gurdjieff, que era um filósofo armênio, e ele estudou muito a evolução, ele foi trabalhador incansável da análise do homem, proferia palestras em São Petersburgo, depois Paris, e ele fez uma análise se referindo a 2 estados em que o homem se apresenta segundo o nível da sua consciência. Ele diz que o homem ou está dormindo ou está desperto. Aí vem aquilo que nós sempre falamos, temos que estar despertos, temos que despertar a nossa consciência. E ele diz que aquele que está dormindo é o chamado homem fisiológico. Ele busca as satisfações efêmeras da vida apenas. O tal de comer, dormir, saciar-se com as satisfações da vida física apenas. Enquanto que aquele que está desperto, ele chama de um homem espiritual. É aquele que busca os sentimentos verdadeiros da vida eterna. Então, quando nós lembramos que o obreiro da vinha de Jesus é aquele que já se compromete de estar desperto com a mensagem espiritual, com os valores da vida eterna, nós já estando despertos, nos capacitamos para o trabalho na vinha de Jesus. E por que é preciso despertar? Para que nós não nos coloquemos como obstáculos à marcha do progresso. Porque quando nós temos consciência dos valores imortais,
dos valores do espírito, dos valores eternos, nós aí trabalharemos para o progresso moral. Por isso que é necessário despertar. E assim o próprio Kardec vai nos explicar no livro Obras Póstumas. Ele diz: o progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germens que em nós existem. Todos nós trazemos ainda imperfeições morais e por isso precisamos trabalhar sobre elas. E o codificador continua: esse é o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade ao gênero humano, por ser o oposto mesmo do mal. É o progresso moral. E ele conclui: muito mal pode fazer o homem de inteligência mais cultivada, aquele que se houver adiantado moralmente, só o bem fará. É, pois, do interesse de todos o progresso moral da humanidade. Por isso que aqueles que têm a inteligência evoluída, porém a moral não evoluída, eles causam perturbação à evolução do planeta. Por isso que eles terão que ser retirados. Então, aquele que tem muita inteligência, ele pode causar mal. Porém, aquele que tem o avanço moral, ele só fará o bem para a humanidade. Então, nós precisamos entender essa jornada iluminativa do espírito. Nós precisamos buscar aquilo que ainda temos de ruim dentro de nós, aquilo que precisamos melhorar, que são o que eu chamo de penduricalhos do orgulho, da arrogância, da presunção ou do egoísmo, que nós precisamos trabalhar, porque estamos aqui num processo evolutivo. E essa jornada na carne, no corpo físico, ela tem uma dupla importância, porque nós podemos fazer aqui o que não podemos fazer no mundo espiritual, porque aqui nós estamos com os nossos companheiros que são, às vezes, muito antagônicos com os nossos pensamentos, mas que convivem conosco, sejam familiares, sejam colegas de trabalho, sejam amigos em sociedade, e eles fazem com que nós vejamos os que ainda trazemos de ruim em nós. Então, o início do despertamento, segundo Emmanuel, é a maior necessidade que todos temos, e ainda parte do conhecimento de si mesmo. Todos nós precisamos nos conhecermos, porque esse autoconhecimento é que vai justamente propor a rota de melhora individualmente. O outro me conhece, o outro pode ser um auxiliar, um professor, para que eu venha me desalojar destes meus equívocos morais. Então, nós precisamos partir desse autoconhecimento para seguirmos até o âmago do despertar da nossa consciência. E esse despertamento leva justamente à transformação interior e à escolha do caminho a seguir. Quando eu estou desperta para os valores morais, eu já sei que caminho seguir. Eu já sei que opção escolher. E aí nós permaneceremos perseverantes nos valores morais, porque estão alicerçados na vida imortal do Espírito. Então, esse progresso moral que nós todos estamos trabalhando para adquirir, ele se produz com o despertar para as leis eternas, diante de um esforço profundo e contínuo.
individual e intransferível do ser humano. Esta frase que eu construí há muitos anos atrás, quando me dei conta, é exatamente isso que eu tenho como percepção desse progresso. É um esforço profundo e contínuo, porque para nós nos desfazermos das nossas imperfeições morais é no dia a dia. É individual, porque ninguém pode caminhar por nós. Todos nós podemos caminhar solidários e não solitários, porém, o trabalho, o esforço é individual e é intransferível. Por quê? Porque é o aqui e agora, é aqui a nossa oportunidade, porque nós não sabemos quanto tempo teremos a próxima reencarnação. Então, podemos aproveitar no aqui e agora, sendo aqueles trabalhadores da 1ª hora que estavam ali sentados, mas capacitados ao trabalho, porque eles se capacitaram para isso, se despojando das imperfeições morais, que quando chegou o Senhor da vinha, pôde assalariá-los rapidamente, não tiveram que perder tempo. Assim nós, ao trabalharmos as nossas imperfeições morais, estamos nos capacitando para que, quando formos chamados para a implantação do reino de Deus aqui na Terra, nós estejamos prontos. E assim receberemos a cada um segundo as suas obras. O despertar das consciências nos leva à prática do bem. E é isso que é importante. Eu paro de olhar para mim com o egoísmo e com o orgulho dos meus sentimentos e passo a trabalhar no bem. E isso nós trazemos alguns exemplos da prática do bem. A vivência do Evangelho de Jesus, não só o conhecimento, que é o progresso intelectual, mas a vivência que já é um progresso moral. A prática da humildade, como nos ensinou Jesus, porque a humildade, justamente, ela vai estar como virtude oposta ao vício do orgulho. O pensamento positivo e a mentalização para o bem, que é o que nós todos, gaúchos, devemos ter agora, principalmente nós gaúchos, mas todos os brasileiros, como nós vimos nos irmanando, e os estrangeiros também, na reconstrução da nossa terra gaúcha, porque a mentalização de um Rio Grande reconstruído, de um Rio Grande ensolarado, de um Rio Grande pujante, aí nós também estaremos contribuindo para a mudança dessa psicosfera que se instalou desde o dia 1º de maio, aqui na nossa região, com tanta tragédia. A prática da prece, como dizem os benfeitores, a oração torna o homem melhor, porque quem ora com fervor e confiança fica mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para auxiliá-lo. Nós continuamos fazendo as preces, nós temos esse grupo das terças-feiras que se fortalece na irradiação para as pessoas necessitadas, doentes, enfermas, de todos os matizes, porque nós sabemos que a prática da prece fortalece o homem. A prática da caridade, que justamente ela é a virtude em oposição ao egoísmo, nos fortalece como indivíduos, porque em olhando, auxiliando o outro, nós deixamos de fortalecer essa chaga que nos consome internamente, que é o nosso egoísmo. Devemos também fazer a imitação das grandes almas, a tarefa desses luminares que nos precederam e que trabalharam por si, para si,
muito depois do que trabalharam pelos outros, que primeiro se colocaram à disposição do ser humano. E por último, eu gostaria de trazer aqui para vocês essa citação da instrução dos espíritos sobre a regeneração da humanidade, que está lá na Revista Espírita, naquele artigo de outubro de 1866, e que diz: Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotamento. Não vos assusteis com os obstáculos, pois nenhum deles poderá entravar os desígnios da providência. Nós sabemos que o desígnio de Deus é a evolução. Nós sabemos que a fatalidade divina é a nossa felicidade. Então, os benfeitores nos conclamam a isso. Não vos assusteis com os obstáculos, não vos assusteis com as enfermidades, as adversidades, as vicissitudes. Nenhuma delas poderá entravar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por vos ter colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos pedistes e do qual vos deveis tornar dignos por vossa coragem, perseverança e devotamento. Aqui, antes de reclamarmos, de nos lamuriarmos, devemos ter consciência dessa mensagem, para que nós trabalhemos sem descanso, para que nós possamos agradecer a Deus por hoje estarmos aqui e agora, nesse ponto de inflexão da transição planetária. E trabalharmos com coragem, com perseverança, com devotamento, para que assim possamos ser úteis ao nosso Senhor da Vinha. Ditosos os que sucumbirem nesta luta contra a força, mas a vergonha será no mundo dos espíritos para os que sucumbirem pela fraqueza ou pela pusilanimidade. Então, nós, mesmo que venhamos a sucumbir durante a luta, seremos vitoriosos, porque aqueles que forem fracos neste período de lutas, estes serão envergonhados no mundo dos espíritos. Lembremos disso, meus queridos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Jesus espera por nós. Nós esperamos por Jesus. Juntos, o pastor e nós as ovelhas. Juntos, o comandante e nós o exército. Juntos, o governador e nós os governados estaremos prontos para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Muito obrigada pela atenção dos senhores. E agora passamos a palavra ao Vitório para a irradiação. Samira, muito obrigado pela essa beleza de dissertação, trazendo-nos alento. Que paremos, evidentemente, como bem tu trouxeste, de lamuriar-nos, agirmos mais e devotarmos mais, agradecendo ao Pai pela oportunidade de aqui estarmos. Então, mais uma vez, em nome da AME Serra Gaúcha e do SEAC, nossos agradecimentos por esse incentivo que essa doutrina do amor, a doutrina do bem nos traz. Então, vamos encerrar nesse momento a gravação para darmos em sequência a continuidade do trabalho da noite.